Muito bem, irmãos. Eu estava vendo vamos analisar ponto a ponto, versículos 21 a 22, aqui mostra talvez um pouco da euforia de Pedro. Eu até com uma certa ousadia, né, me vejo nesse ponto, muitas vezes ansioso, né, e nesse momento aqui Pedro ele já entra falando, né, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né? Então, nesse trecho da Escritura, Pedro faz uma pergunta de forma empolgada, talvez pensando, o Senhor ficará impressionado com a minha longanimidade, né? Talvez o Senhor irá dizer, poxa vida, Pedro tem um coração imenso, né? Pedro, ele tem facilidade para perdoar. Talvez fosse essa a posição de Pedro, né? Entretanto, a resposta simples e direta, como é característica de Cristo, a resposta foi simples e objetiva. Não digo que 7, mas 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes o teu irmão lhe pedir perdão. Talvez não fosse essa a resposta que Pedro gostaria de ouvir, né? Talvez essa resposta o levara a uma tristeza e a uma decepção no primeiro momento. Porém, irmãos, este precioso ensinamento levou o nosso irmão Pedro e nos ajuda nessa noite a entendermos que não podemos negar o perdão ao nosso irmão. Ou seja, o perdão, como nós sempre ouvimos aqui na nossa comunidade, que o povo de Deus é um povo condenado a perdoar. Tá? Não porque nós somos, é um peso, é uma condenação, não, porque nós de fato precisamos perdoar os nossos irmãos. Tá? E esse perdão, irmãos, ele está atrelado a alguns pontos que nós vamos ver um pouco adiante. Vamos abrir um pouco, lá em 1 João, no capítulo 4, de 19 a 21. Nós vamos manter esse ponto de Mateus, né, e nós vamos estar pegando alguns outros pontos para nos ajudar. 1 João, capítulo 4, versículo 19 até o 21, que diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, esse é o ponto que eu disse que num dos estudos do domingo de manhã, realmente balançou mesmo a minha estrutura e eu não tive mais como protelar esse assunto e eu combinei com o Nilton para que eu pudesse ter uma oportunidade de compartilhar com os irmãos. Então aqui fica claro, irmãos, que o verdadeiro cristão, aquele que confessa o senhorio de Cristo, ele não tem outro caminho, precisa perdoar o seu irmão. E a palavra de Deus é clara quanto a isso. Aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. E uma demonstração clara e objetiva do amor é, ao invés da justiça, usarmos a misericórdia. Ao invés de usar a opressão, nós usarmos realmente o perdão. Então, o perdão, irmãos, ele não tem contraindicação, ele nos ajuda em toda e qualquer situação. A gente vê aqui que não é uma sugestão, né? Até coloquei aqui, perdoar o nosso irmão não é um mandamento e não uma sugestão. Então, a palavra de Deus diz no último versículo, aí no 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E a maneira clara que nós temos, como eu disse, né, é nós realmente praticando o perdão, nós perdoando o nosso irmão, né? Voltando lá, irmãos, para o livro de Mateus, vamos continuar a partir do versículo 23, né, até o versículo 25. Nós vimos aí, né, a parábola até o final do versículo, do capítulo, aqui fala sobre a parábola do credor incompassivo, né? Então, versículo 23, ele diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos pensar aqui, irmãos, 10.000 talentos, eu estava pesquisando alguma coisa ali, acerca de 10.000 talentos, só para a gente ter uma comparação, né? Alguns teólogos dizem que, na época, nesse período, a arrecadação anual do rei Herodes, a arrecadação dos impostos anual girava em torno de 900 talentos, só para a gente ter uma ideia.
E a dívida desse camarada, um dos devedores desse rei, era de 10.000 talentos. Ou seja, uma dívida extremamente alta. Como é que esse camarada iria pagar essa dívida? Difícil, né? Então a gente vê aqui, versículo 23 e 24, até o 25, perdão. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Olha só o custo dessa dívida, irmãos, né? Então ele fala aqui no versículo 25, como ele não tinha condições de pagar, teria que ser vendido ele, a esposa, né, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para poder saldar essa dívida, né? Então aqui mostra realmente, irmãos, alguém que possuía uma dívida muito grande, talvez uma dívida impagável, podemos dizer, né? Vejamos como era grande a dívida. Seria necessário, então, vender ele, sua mulher, os filhos e tudo quanto possuía. Então, a gente vê que realmente era uma dívida impagável. Isso nos remete a um outro assunto que a gente vai viver um pouquinho mais para frente, irmãos. Vendo aí no versículo 26, seguindo aí ainda no mesmo capítulo, né? No mesmo texto. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Olha só, ele numa demonstração de desespero, a gente vê aqui, né, numa expressão de humildade, pedindo por misericórdia. O servo se prostra reverente e diz: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então aqui mostra realmente a reação de uma pessoa quando acabam os recursos, né? Quando não tem mais nenhuma forma de esconder a sua real situação de total pobreza, miséria e fracasso. Nesse momento não resta outro recurso a não ser contar com a total misericórdia do seu credor. Então aqui, irmãos, é importante que a gente vê que não sobrou recursos, não sobrou nenhum subterfúgio que esse camarada pudesse se esconder. Então ele chegou numa situação em que ele não tinha mais como procurar outra coisa, né? Não tinha mais para onde ele correr, a não ser enfrentar realmente aquela situação, porque ele estava diante do seu credor, ele teria que quitar aquela dívida, não tinha nenhum recurso para assim o fazer, e não restava mais nenhum outro recurso, então ele teve que apelar tão somente para a misericórdia do rei, que era o seu credor, né? No versículo 27, irmãos, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora, perdoando-lhe a dívida. Olha só, que coração, né? E o senhor daquele servo, diante dessa situação, mandou-o embora, perdoando-lhe a dívida. Como que um milagre, aquele homem que devia uma verdadeira fortuna, a partir daquele momento, não devia mais nada. A sua nota promissória fora rasgada. Isso é graça imerecida, pois ele não fizera absolutamente nada para merecer aquela quitação. Tão somente apelou para a misericórdia. Então a gente vê, irmãos, que ele não tinha mais outro caminho, e aquele senhor, usando de misericórdia com ele, então acabou perdoando aquela dívida que era uma verdadeira fortuna, né? Aqui no versículo 28, né, ainda tratando desse assunto, irmãos, que esse camarada aqui, esse credor incompassivo, ele tinha acabado de passar por essa situação, né, apelando pela misericórdia, e aí então foi perdoado a sua dívida. Só que, assim como nós, irmãos, esse camarada não conhecia o seu coração. Ele não conhecia verdadeiramente, não sabia que o seu coração, assim como o meu, ele esconde segredos que até eu mesmo desconheço, né? Aqui lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, vamos abrir rapidamente o texto de Jeremias, só para a gente ver como que funciona esse nosso coração. Jeremias, no capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Muito bem, irmãos, aqui nós vimos que realmente o coração humano ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Só Deus
é que pode realmente revelar a nós o nosso próprio coração. Precisamos da graça de Deus para que Ele revele a nós mesmos como é esse nosso coração, né? Então a gente vê aqui no versículo 28, vamos ler o versículo 28, diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves, né? Então, irmãos, vamos fazer uma breve comparação. Aquele valor de 10 mil talentos, lembrando que a arrecadação anual do rei Herodes na época, anual era de 900 talentos, a dívida era de 10 mil talentos. Aqui era uma dívida de 100 denários, tá? Pesquisando alguma coisa, né, de alguns teólogos, alguns dizem que é referente a um dia de trabalho de um diarista, outros também remete a 100 dias de um trabalhador. Então ficaria, mesmo que fosse um ou fosse o outro, né, não seria um valor tão exorbitante quanto seria o valor de 10 mil talentos, né? Então aqui a gente vê que esse camarada ele realmente não conhecia o seu coração, assim como nós, irmãos. Muitas vezes nós não conhecemos o próprio coração, por isso nós precisamos da graça de Deus a cada dia para estar realmente nos ajudando a conhecer o nosso próprio coração. Versículo 28, então ele diz, saindo dali, né, o homem voltou ao seu estado normal. Já não estava mais diante da situação desesperadora, já havia sido perdoado, ele esqueceu rapidamente a dívida que havia sido perdoada, né? Então, vendo o seu conservo que lhe devia uma pequena quantia de apenas 100 denários, né, ele agarrou e sufocava, né? E naquela situação, ele não pensou duas vezes, lançou na prisão até que pagasse a dívida, né? Versículo 28 diz, ele diz, paga-me, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves, né? Versículo 29, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Versículo 30, ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Muito bem, irmãos, aqui a gente vê que esse camarada acabara de ser perdoado de uma dívida muito grande e ele encontrou o seu conservo que tinha uma dívida muito pequena e ainda assim ele rapidamente esqueceu da dívida impagável que ele tinha e queria, por toda a lei, receber aquilo que lhe era devido, né? Versículo 29 e 30, né? No coração de seu conservo houve o mesmo sentimento, afinal a situação era a mesma. Não possuía os recursos para saldar aquela pequena dívida, restando-lhe apelar para a misericórdia de seu credor. Entretanto, irmãos, para a surpresa de todos, a surpresa de muitos, que acompanharam o desfecho da história anterior, aquele homem não tratou segundo fora tratado. Veja bem, irmãos, aqui entrou um senso de justiça. Aqui ele esqueceu totalmente da misericórdia que foi usada com ele e passou a usar o seu senso de justiça, que muitas vezes é o meu coração quando eu vejo uma situação que eu acho que alguém está errado contra mim, ainda que seja algo que eu tenha imaginado na minha cabeça contra alguém, eu já quero rapidamente que aquilo seja cobrado, que seja feito todo tipo de justiça para que o meu benefício seja atingido. Não importa como vai ser a situação do irmão, mas o que importa é que o meu objetivo seja atingido, né? Vamos ver ali em Mateus, irmãos, como seria uma maneira mais adequada de nós tratarmos e para que nós possamos ser tratados da mesma forma. Mateus capítulo 7, versículo 12, tem uma instrução acerca desse assunto. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Muito bem, irmãos, aqui nós vimos que da mesma forma que aquele homem gostaria de ser tratado, né, ele gostaria de ser perdoado, né? Tanto que ele foi perdoado, ele já saiu dali. Eu penso, né? Imagina eu chegar lá no banco, né? Tem uma dívida lá que normalmente a continha lá está no vermelho, né? Eu chegar lá e acumulou um pouco mais do que o normal, né? Chego lá, minha conta está alta
e um gerente me chama e fala, ô César, é o seguinte, a partir de hoje você não deve mais esse valor. Né? Um pequeno valor já nos proporciona uma alegria muito grande. Imagina um valor exorbitante de 10 mil talentos, como a gente já fez a referência aí. Imagina como é que ficou o coração desse camarada ao ser perdoado de 10 mil talentos. Né? Então, irmãos, da mesma forma que esse homem gostaria de ser tratado, ele também deveria tratar o seu conservo. Mas, infelizmente, ele preferiu aplicar a justiça, lançando o seu devedor na prisão até que fosse pago a dívida. Então vamos juntando todos esses pontinhos aí, para no final a gente fazer uma aplicação. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 13, também tem mais um pontinho que pode acrescentar um pouco mais acerca desse assunto. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Olha só como seria a situação desse camarada, tá? Justiceiro. Vamos pensar num coração justiceiro, né? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Olha só, primeiro ponto. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Parte B do versículo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Agora, importante nós atentarmos para esse coração longânimo, misericordioso, perdoador, né? Muito bom a gente atentar para esses detalhes, irmãos. Seguindo aí, versículo 31 de Mateus ainda, né? Vamos voltar lá para o texto de Mateus, no capítulo 18, né? Versículo 31 diz assim: vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Muito bem, as pessoas que acompanharam o desfecho dessas duas histórias ficaram indignadas e procuraram o senhor daquele homem e relataram sua atitude justiceira para com seu devedor. Mesmo sendo perdoado de tão grande dívida, exigia de seu devedor o que nem ele mesmo conseguiria cumprir. Então, muitas vezes, irmãos, esse é o meu coração, esse é o nosso coração, de querer exigir, né, dos nossos irmãos, às vezes da nossa esposa, muitas vezes dos nossos filhos, aquilo que nem nós conseguimos fazer ou conseguimos cumprir. Então, é importante a gente sempre pensar na misericórdia, né? Porque, como nós vimos agora há pouco, o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia. Então é importante nós sermos... esse texto está, primeiramente, irmãos, gostaria que você soubesse que tem falado muito sério ao meu coração, né? No trato com a minha família, primeiramente, né? Com a minha esposa e filhos, e também no trato relativo aos irmãos, aos colegas de trabalho. Isso tem realmente mexido comigo nesses últimos tempos, né? E gostaria muito de poder expressar isso aos irmãos, né? No versículo 32 até o 33, segundo ele diz: então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Olha só, irmãos, aqui o Senhor ainda chamou ele de volta, né? E explicou para ele. Olha só, versículo 32, né, até o 33. Então o Senhor daquele homem o chamou e lhe trouxe à memória um fato recente, onde ele havia suplicado por misericórdia e havia encontrado o perdão. Porém, no momento de praticar o mesmo sentimento, preferiu usar o seu senso de justiça, né? Só que a palavra de Deus também nos diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 19, na parte B, que diz que o próprio Deus dizendo, né, a mim me pertence a vingança. A gente não precisa abrir, irmão, só para a gente lembrar, né? A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, na verdade, essa parte da vingança, irmãos, cabe ao Senhor. Não cabe a nós praticarmos a vingança, né? É o Senhor que vai tratar com cada um. Se eu tenho uma dívida com alguém e eu preciso de acertar aquilo, é importante que eu faça com misericórdia.
Ah, mas o irmão endureceu o coração, o irmão entrou por um caminho, né? Tal. Tudo isso, Deus vai tratar com ele no seu devido tempo. Nós não precisamos entrar por um caminho de querer, não, mas ele tem que pagar, esse irmão tem que cair lá na prisão, enquanto ele não pagar o último centavo, ele não vai sair de lá, como fez esse servo, esse credor incompassivo, né? A gente vai ver daqui um pouco qual que é o desfecho dessa situação dele, né? A situação... tem até um ditado que fala, né, isso não vai acabar bem, e realmente a gente vai ver um pouco mais aí, seguindo aí no versículo 34, que diz assim: indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Olha só como é que acabou a situação desse credor incompassivo, irmãos. Nessa parte, ele não quis, na verdade, no seu coração, adotar o perdão e a misericórdia quanto ao seu conservo, e o versículo 34, então, mostra que o seu senhor, o rei, né, indignando-se, o senhor com aquele homem o entregou aos verdugos. Até anotei que o significado de verdugo, carrasco, cruel, desumano, né? Então imagina, qual a intenção de alguém entregar alguém a um carrasco, né? A gente não entrega, por exemplo, os nossos filhos a uma pessoa que a gente sabe que é um carrasco. A gente não entrega a uma pessoa um carrasco para que ele seja guardado, protegido ou qualquer coisa do gênero, né? Normalmente alguém entrega um carrasco para ser torturado, para ser, né, muitas vezes maltratado mesmo. Essa, na verdade, já é a função do carrasco, né? Então até anotei, eu fiz até uma pergunta aqui: qual que é a intenção de se entregar alguém a um carrasco, né? Então o carrasco iria atormentar aquele homem. Esse carrasco iria perturbar esse homem até que ele saudasse toda aquela dívida imensa com o seu senhor, né? Até coloquei importante nós refletirmos acerca disso, tá? Então, na verdade, esse camarada que não perdoou, ele havia sido perdoado de uma dívida muito grande, e naquela pequena dívida ele não aplicou o perdão, e ele acabou sendo, então, depois, após essa situação, foi chamado novamente por aquela pessoa que lhe havia perdoado a dívida, falou: não, já que você quer usar dessa maneira, eu vou usar o mesmo recurso que você utilizou. O texto que diz lá atrás, né, que a gente viu agora há pouco: da mesma maneira que nós queremos ser tratados, nós devemos tratar os homens também, né? Então ele não tratou, sinal de que ele não queria ser tratado daquela maneira. E o rei chamou ele de volta e falou: então eu vou tratar da maneira que você realmente deseja ser tratado, né? E ele acabou sendo, então, foi lançado lá, foi entregue ao carrasco, né, aos verdugos, para ser atormentado, para ser perturbado. Tá? E versículo 35, irmãos, mostra uma analogia bem clara e objetiva, que eu gostaria que os irmãos também atentassem para esse ponto. Tá? Versículo 35 diz: assim também meu Pai, isso o próprio Cristo falando, tá? O próprio Jesus, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, olha só a seriedade que é esse assunto. Tá? Versículo 35. Da mesma forma, a nossa tão grande dívida de pecados e delitos nos atormenta e nos atormentarão, irmãos, se do íntimo não perdoarmos cada um aos nossos irmãos. Gostaria que os irmãos atentassem para esse ponto. Tá? Como é que nós gostaríamos de ser perdoados por Deus? Da boca para fora ou do íntimo do coração? Importante nós pensarmos acerca desse assunto, né? Então, quando a palavra de Deus fala, da mesma forma, né, versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, esse perdão, irmão, ele está atrelado, esse descanso que nós vamos desfrutar, está atrelado ao perdão. E esse perdão, ele não é um perdão, não, tudo bem, eu perdoo o irmão, desde que ele fique lá na casa dele e não passe nem na minha rua mais. Isso não é perdão, irmãos. A gente vai ver daqui um pouco mais um modelo de perdão, né? Então, muitas vezes temos vivido uma vida até de abundância, né? Uma vida de fartura, porém sem paz. Eu achei muito importante a última estrofe do último hino que nós cantamos, que fala: e que a paz de Deus reine em mim. Esse é o desejo de cada um de nós, irmãos. E é importante, para que essa paz de Deus reine em nós perdoarmos cada um dos nossos irmãos. Porque senão nós vamos entrar por essa situação, né?
de ser entregues aos verdugos, de ser entregues aos carrascos, para sermos atormentados, né? De ser entregues aos espíritos atormentadores. E isso nós não queremos. Nós queremos é a paz de Deus. Que a paz de Deus possa verdadeiramente reinar em nós, irmãos. Tá? Então, aqui fala, né? Muitas vezes temos vivido uma vida de abundância, uma vida de fartura, porém sem paz. Creio que seria um momento de cada um de nós fazer uma introspecção, uma viagem para dentro de si mesmo, à luz das Escrituras. Buscarmos, por exemplo, o Salmo 139, versículo 23, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa seria uma oração propícia para cada minuto da nossa vida, irmãos, né? Para não dizer a cada manhã. Nós fazemos uma oração dessa e nós buscarmos realmente: Senhor, sonda o meu coração. Meu coração eu acabei de ver. Ele é desesperadamente corrupto. E eu não quero confiar nele, eu quero confiar no Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude, né? Então, irmãos, Deus está pronto a nos atender, né? A palavra de Deus fala que Ele não nega aquilo que nós pedimos. Se aquilo realmente é a vontade de Deus, e nós estamos orando em cima da palavra de Deus, nós não temos o risco de estarmos entrando por um caminho de engano. Então nós precisamos, a cada dia, de realmente fazer essa oração, né? Senhor, o Senhor sonda o meu coração, a minha mente, não permita que eu entre por caminho de engano, mas que eu possa realmente entrar pelo caminho eterno, né? Que o Senhor me guie pelo caminho eterno, né? Agora, irmãos, vamos lá para Mateus, capítulo 6, de 9 a 13, né? Complementando um pouco mais acerca desse assunto, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13 diz assim: portanto, a oração dominical, o próprio Jesus, né, ensinando os seus discípulos a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos atentar no versículo 12, irmãos. A gente estava numa reunião, a gente está fazendo uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, na casa da minha mãe ou na casa de um dos irmãos da família. Graças a Deus, Deus está abrindo portas, irmãos, para a gente poder, não vou dizer que isso é uma forma, é um modelo, mas é a maneira que Deus abriu para a gente estar evangelizando a minha família, né? E eu vou dizer para vocês, nessa segunda-feira, esse texto foi tão forte com a minha mãe, que as coisas começaram ela começou a colocar coisas muito boas para fora, coisas importantes. E aqui eu vejo, irmãos, a importância desse texto. Versículo 12 é o versículo-chave para a gente juntar com o texto lá de Mateus. Tá? Então diz assim, versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Né? Aqui, irmãos, né, nós estamos pedindo para o Senhor: Senhor, trata-nos da mesma forma que eu trato o meu irmão. Ou seja, da mesma forma com que eu tenho perdoado os meus irmãos, se do íntimo ou se da boca para fora, assim também o Senhor faça comigo. Então, se eu estou perdoando o meu irmão da boca para fora, eu te perdoo, mas não quero que você... Ou então, não, tudo bem, eu te perdoo, mas... tem mais alguma coisa. Ou ainda, eu perdoo, só que é o seguinte, aqui no íntimo, lá no meu coraçãozinho, eu estou pensando, tudo bem, eu perdoei aquele irmão, mas ele vai ter que pagar, tudinho, eu quero ver ele pagar. Depois que ele pagar tudo, aí nós estamos quites. Aí eu posso dizer que eu perdoei ele totalmente, né? Mas por enquanto eu perdoei, mas eu quero ver ele pagar, né? Então, irmãos, nós precisamos atentar para isso. A palavra de Deus não fala disso, né? Não deixa margem para eu realmente...
fazer alguma coisa dessa maneira, né? Nós vimos lá que a vingança pertence a Deus, realmente. O tratamento, Deus é que vai tratar com cada um quando assim houver necessidade. O versículo 12 diz tão somente: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Ou seja, da mesma forma que eu tenho perdoado, eu tenho que praticar o perdão também. Eu até lembrei de uma frase do pastor Paulo Bornelli, quando ele passou por aqui, que diz que, deixa eu ver se anotadinho aqui, tem que estar anotando, porque senão acaba esquecendo. Ele fala: a menos que perdoemos os nossos irmãos do íntimo do coração, estaremos orando a oração do Pai Nosso para a nossa própria condenação. E de fato, irmãos, se nós olharmos o versículo 12, né, que fala: e perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos irmãos, se nós não estivermos praticando o que está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 35, se nós não estivermos perdoando do íntimo do coração, a palavra de Deus fala que nós não alcançaremos aquele coração de paz, mas seremos entregues aos verdugos, como diz no versículo 34. Né? Então, irmãos, ainda em relação a esse ponto do perdão, agora fazendo uma aplicação aqui já para os finais, a gente vê aqui, né, eu até anotei uma espécie de uma conclusão que diz assim: como vimos, de fato, o perdão nos liberta, né, que é o tema, acabei nem lendo o tema, né, da mensagem, que é o perdão nos liberta. Né? Então, aqui, como nós vimos, de fato, o perdão nos liberta. Entretanto, para que possamos desfrutar desta liberdade, temos uma condição, que é praticarmos o perdão. Não apenas da boca para fora, mas do íntimo do coração. Né? Aqui ainda no livro de Miqueias, tem um texto que nos ajuda também acerca de como seria esse perdão. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Aqui nós vamos encontrar um modelo desse perdão. Miqueias capítulo 7, vamos ler do 18 até o 20, a ênfase nossa é no 19b. Então no 18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Irmãos, no versículo 19, ele fala: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. E depois ele diz: e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, aqui não mostra alguns pecados, né? E também não fala que ele vai colocar num lugar onde depois possa lá e cavucar de volta, né? Mas ele diz que lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, lançar nas profundezas do mar e olhar para o meu irmão com o olhar de Cristo. Assim eu verei Cristo no meu irmão e deixarei de ver nele a dívida que ele tem para comigo. Lembrarei apenas no quão grande era a minha dívida que fora pago lá na cruz. Isso é importante, irmãos. A gente atentar para tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz. Né? Para a gente, agora, essa parte dessa aplicação, eu gostaria de levar os irmãos, né? A gente viu a dívida desse credor incompassivo, que ele queria receber a todo custo, ao passo que ele havia sido perdoado de uma dívida tão grande. Vamos pensar, irmãos, no quão grande era a nossa dívida impagável quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos condições de pagar aquela dívida tão grande. Aquela dívida, irmãos, acho que dificilmente haveria uma possibilidade de sonhar com um pagamento desse, ou seja, era impagável. Nenhum de nós tinha condições. Mas o que aconteceu? Veio alguém com amor muito grande, né, que se dispôs, que não tinha nada a ver com essa dívida, né, que não tinha nenhum motivo para perdoar essa dívida e nos propôs esse perdão.
Mais que isso, se propôs a morrer numa cruz da maneira como nós vimos, que é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a maneira com que ele morreu lá naquela cruz, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida e vida em abundância, né? Então, irmãos, é importante nós atentar para esse detalhe de vermos quão grande era a nossa dívida e da maneira como foi quitada, de uma maneira imerecidamente, simplesmente pela graça, bondade e misericórdia do nosso Deus. Agora hoje, irmãos, muitas vezes por conta de algumas migalhas de centavos que o irmão faz contra mim, eu tenho pego meu irmão e lançado ele na prisão, e esperar até que ele pague o último centavo. Irmão, será que não está precisando para nós atentar um pouquinho mais? O que está acontecendo comigo? Que muitas vezes eu venho para a reunião, aí eu tenho sempre aquele meu hall de favoritos, né? A gente pega muitas vezes, tem lá agora na internet, tem o favorito, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu mais gosto, eu coloco lá no favoritos, né? E eu estou selecionando o hall de favoritos, né? Se Deus fosse fazer isso, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu ficaria de fora dos favoritos. Por quê? Eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitos pecados, mas ainda assim, Cristo não olhou para os meus pecados, Ele simplesmente me amou. Então que possamos, irmãos, atentar para essa situação, de ver quão grande era a nossa dívida e quão pequena esses 100 denários que o irmão tem feito contra mim. Isso não pode ser motivo de eu me afastar, de eu perder o meu prazer, perder minha comunhão com o irmão, né? Como nós vimos no hino que nós cantamos, o inimigo quer destruir a igreja, irmãos. O inimigo quer destruir a igreja. Será que meu irmão é meu inimigo? Tem uma frase do Hernandes, que até esse dia o Newton estava lembrando, que diz que aquele que faz do seu aliado um inimigo, faz do inimigo um aliado, né? Então nós precisamos saber, nós precisamos discernir quem é de fato o nosso inimigo, quem é que está contra a igreja. Esses sim são os nossos inimigos, né? Aqueles que estão contra Cristo, contra a igreja do Senhor. Isso nós precisamos entender. Agora, aqueles que estão lutando junto, irmãos, aqueles irmãos que quando a coisa aperta, é para eles que eu ligo, né? Até coloquei aqui a situação do meu pai, né? A situação do meu pai se tornou da noite para o dia, aliás, do dia para o dia, né? Ontem mesmo, eu deixei ele conversando com ele no posto de saúde por volta das 10 horas da manhã. Quando foi daí um pouco, já me passaram a situação que o quadro dele agravou, e muito, né? E eu, o que eu fiz? De pronto, tive que correr. Obrigado, irmão. De pronto, tive que correr aonde? Atrás dos notáveis, irmãos. Aqueles que estão sempre de mãos abertas, de braços estendidos para me socorrer, né? Irmãos, pelo amor de Deus, orem por mim. O coração estava, né, daquele jeito, em frangalhos, em pedaços. Mas, quando eu coloco ali nos eleitos, daqui um pouco um irmão já coloca lá, irmão, estamos orando. Aleluia, Senhor. Aquilo já vai amenizando. Daqui um pouco começa a ver pipocar. É uma irmã daqui, outra irmã de lá. Então, irmão, nós estamos orando, Deus é contigo, o Senhor vai te fortalecer. Isso tudo, irmãos, nós precisamos somar. Nós precisamos entender quem é que está contra nós. Quem é que está lutando, tentando destruir a igreja. E nós precisamos lutar juntos. Nós não podemos mais deixar nenhum para o cantinho ali, porque aquele um vai fazer falta. Quando nós tivermos que enfrentar uma situação difícil, cada guerreiro é de uma importância fundamental. Cada um vai ter uma estratégia. Deus colocou isso aqui é um corpo. Cada corpo tem o seu membro e cada membro tem uma função. Não tem como eu tentar pegar as coisas, muitas vezes com a minha orelha eu não vou conseguir. A orelha ela tem uma finalidade. E muitas vezes eu deixo aquele irmãozinho do lado, mas acontece que ele tem um jeito de sentar que eu não gosto daquele jeito de sentar. Ele senta de um jeito diferente, eu não gosto, e não vou ficar perto dele também, e se ele chegar perto de mim, eu vou me afastar, porque eu não gosto do jeito dele sentar. Irmãos, isso é muito pequeno. Esse irmão pode chegar lá na frente, era ele que ia precisar ficar sentadinho observando alguma coisa que vai nos salvar de muitas outras, né? Então, na verdade, como um corpo, nós temos que pensar, cada membro tem a sua função específica. Não podemos desprezar nenhum dos nossos preciosos e amados irmãos, né? E, para encerrar, irmãos, eu coloquei aqui, né, precisamos assentar em nossos corações quem de fato é o nosso inimigo. Precisamos entender que quando precisamos de ajuda, são esses os notáveis que estão sentados aí do teu lado. São esses que vão nos socorrer, né? Eu até coloquei como aconteceu no caso do meu pai, né? Então, irmãos, que Deus nos ajude a colocarmos o nosso coração de fato e de verdade na miséria do irmão.
e praticar um mandamento. Não é uma sugestão, irmãos, é um mandamento que o Senhor nos deixou lá em 1 João, capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, 1 João, capítulo 4, versículo 21, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, irmãos? Vamos orar?